Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Esse programa é proporcionado pelos voluntários do Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. Você poderá colaborar com o programa fazendo perguntas, tá? Olha só, através das mídias sociais. Tem o Facebook, o Instagram e principalmente o YouTube. Você pode dar sua boa noite, bom dia ou boa tarde, o horário que você está, e fazer uma pergunta para os facilitadores da bancada. Hoje, o time completo, temos a presença do Wilson, José Nilson, Caetano. Boa noite, cavalheiros. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Dr. Wilson. E vamos lá, então. Podemos começar? Então vamos lá, pessoal. O capítulo é 2.3, cultura. Vamos começar o assunto cultura. E o primeiro item da cultura que ele coloca é a razão. E a questão 97 diz assim: como se observa no plano espiritual o patrimônio da cultura terrestre? A resposta: todas as expressões da cultura humana são apreciadas na esfera invisível como um repositório sagrado de esforços do homem planetário em seus labores contínuos e respeitáveis. Todavia, é preciso encarecer que, neste outro lado da vida, a vossa posição cultural é considerada como processo, não como fim, porquanto este reside na perfeita sabedoria, síntese gloriosa da alma que se edificou a si mesma, por meio de todas as oportunidades de trabalho e de estudo da existência material. Entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito, há singular diferença, que é preciso considerar. A primeira se modifica todos os dias e varia de concepção nos indivíduos que se constituem seus expositores, dentro das mais evidentes características de instabilidade. A segunda, porém, é o conhecimento divino, puro e inalienável, que a alma vai armazenando no seu caminho em marcha para a vida imortal. Tudo bem? Vamos comentar sobre essa... O senhor quer falar? Como o Emmanuel está chamando a atenção aí, essa cultura que o homem treina e adquire é muito importante no processo evolutivo, mas a cultura, ela tem que pensar que a sabedoria verdadeira está em Deus. Então, essa cultura é transitória, porque a sabedoria está em Deus. Então, ele tem que ir nesta direção de Deus. Normalmente, o homem, no estágio evolutivo dele, ele une muito a cultura com a razão, com o intelectualismo dele, e não traz a discussão da fé, dos sentimentos para esse caminho da cultura. Ele precisa trazer isto, porque essa discussão da fé e dos sentimentos que vai levar na direção da sabedoria de Deus. Ficar só na cultura, ele às vezes apresenta teses numa visão só materialista, ele fica muito limitado. Ele precisa abrir para esse espaço. Então você vê o caminho é cultura, mas na direção da sabedoria. E a direção da sabedoria, se ele não traz a compreensão do Espírito, a compreensão de Deus, a compreensão de Jesus, ele vai ter dificuldade para entender a sabedoria ligada com cultura. Legal. Tudo bem? E daquela doutora Maria Lúcia Galvão,
Ela tem um vídeo que ela fala sobre o tipo de música que a gente escuta dentro da sociedade. Que a música é uma forma da gente se conectar com a espiritualidade ou a gente ser arrastado para turbilhões mais egóicos. Então ela fala assim, olhai o tipo de música que uma sociedade gosta, que você vai ver o nível de desenvolvimento dela. Ela explica isso de uma forma muito bem. Quer dizer que tem música melhor ou tem música pior? Quer dizer que eu não posso escutar uma música, às vezes, que a espiritualidade não classifica, talvez, às vezes, como algo tão sublime como uma música clássica, por exemplo? Não. Cada um de nós é atraído pelaquilo que gosta, pelaquilo que vibra, pelaquilo que sente. É dito para nós que determinados tipos de sons, determinados tipos de músicas elevam a nossa vibração. Então, se a gente, dentro da cultura, que nem ele fala, né, como é que é vista essa nossa cultura, como é que é visto esse nosso desenvolvimento. Então, eles observam a gente que são etapas que a gente está passando para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. Mas como todo estudante em aprendizado, numa escala evolutiva, todo estudante almeja cada vez uma graduação mais alta. Então, a gente tem que procurar fazer esforços sempre para melhorar o nosso nível intelectual, o nosso nível moral, para que a gente tenha um equilíbrio de aprendizado. Então, ele chama a nossa atenção aí para isso também. Legal. Não, e a própria ciência trabalha com isso. A ciência sabe que ela é limitada, né? Então ela vai criar modelos para tentar justificar o universo. Então está aberto para isso. Agora, uma pessoa, às vezes, como falou o Sr. José Nilson, que fica preso ao intelectualismo, ele se transforma num fundamentalista e aí não abre, né, brecha para desenvolver a sabedoria, né? Ainda a razão está muito alicerçada em evidências, né? Como as nossas evidências são todas ainda materiais, né? A gente é da esfera física, mas pega um artista um pouco mais que tem uma espiritualidade maior, ele transcende não só numa poesia, numa música, numa arte ou até cultura, né? Já diferente. Então, vamos ver o que ele fala aqui na 198. Ele fala assim: pode o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? Pode. Por si só, o racionalismo não pode efetuar esse esforço grandioso, mesmo porque todos os centros da cultura terrestre têm abusado largamente desse conceito. Nos seus excessos, observamos uma venerável civilização condenada a amarguradas ruínas. A razão sem o sentimento é fria e implacável como os números. E estes podem ser fatores de observação e catalogação da atividade, mas nunca criaram a vida. A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. É por esse motivo que as conquistas do humanismo jamais poderão desaparecer nos processos evolutivos da humanidade. Legal, aí fechou, né? Mais ou menos completou aí o que estava sendo dito, né? Quando ele fala do humanismo que não pode sumir, né? O humanismo está chamando a gente a despertar do amor. Porque muitas vezes aí é só a parte da razão, a gente se desconecta aí do amor e às vezes quando você age muito com a razão, você toma às vezes atitudes que às vezes não vão ser muito assertivas. Lá na frente a gente vai acabar se arrependendo. Quando a gente age pelo amor, né? Às vezes você vai sempre ali pensando em ajudar e auxiliar e não fica pensando só em si. Então ele fala, o final, a culminância vai ser sempre o amor. Eu acho que é o primeiro caminho da gente e é o caminho final. Quando a gente entender isso, é onde a humanidade ela vai realmente andar de mãos dadas através desse conceito. Interessante, eu estava vendo agora, lembrando, porque Jesus fala assim, vigia e ora. Vigia e ora. Ele fala que a razão ela é indispensável, é uma base indispensável. Dentro do processo de evolução, faz parte essa razão, faz parte. Porque ainda a gente não tem capacidades maiores para granjear pensamentos mais elevados, edificantes. Nós ainda estamos na base mesmo, indispensável, né? Mas nós vamos a caminho do amor, aí, da espiritualidade. Então, é bacana isso aqui, né? Por isso que Jesus falou, vigia,
Porque não é fácil, não. Esse período aí é um período de provações, de expiações, é um período duro, vigia. E ora para você se sustentar, né, nesse caminho do bem, né? Fala. É por isso que às vezes confunde as pessoas, porque essa parte humanística é importante no processo evolutivo, mas não é o ponto final. Não. E as pessoas pensam como ponto final. Igual, por exemplo, os direitos humanos. A ONU, quando se organizaram e criaram o Código dos Direitos Humanos, foi um grande salto. Mas tem pessoas que pensam que o direito humano é o ponto mais alto. Aí começa a defender, não, o bandido está preso porque é culpa da sociedade. Ele está pensando num olhar pequeno e ele acha que é o ponto mais alto. Faz parte desse processo de evolução. Então, vai se humanizar para depois espiritualizar. Tem um filósofo argentino que ele tem uma visão espírita, o Mariotti, já desencarnou. Ele dizia o seguinte: a democracia é um grande sistema político para a humanidade. Ele disse, mas a humanidade do futuro ela será espiritocracia. Olha o termo dele, espiritocracia. Ou seja, ela é muito maior do que essa democracia que eles estão chamando. Democracia é o governo do povo. Espiritocracia é o governo já com as bases de Deus lá do Espírito. Ela vai nessa direção, mas no momento, você falar em democracia já é um salto. Como falar em direitos humanos é um salto, mas ainda essa escada tem mais degraus. E as pessoas acham que está no último degrau da escada. Não, tem mais degraus. Essa frase do Mariotti é muito interessante. Espiritocracia, ou seja, a sociedade vai entender que é o espírito que tem que predominar no caminho. Aí ele vai ter outra visão nova, que é a que Jesus vai ensinar para o povo. Jesus vai ensinar a espiritocracia no sentido mesmo na direção de Deus, da pureza do Espírito. Por isso que ele diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha que salto ele está dizendo que a humanidade... O ponto final é esse, ó. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse, sim, é o degrau máximo que nós vamos atingir daqui a muitos milênios. Tá bem, é isso. E aqui na 199, alguém quer falar? Tudo bem? Podemos? Ele fala assim, é uma pergunta. Poderá a razão dispensar a fé? Poderá a razão dispensar a fé? Né? A razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Em virtude da separação de ambas nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorar-se de todas as conquistas do mundo. É uma fase que nós estamos. Falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta inglória e sem fim. Legal, né? E o livro está no contexto, né, indo para a Segunda Guerra Mundial, infelizmente, né? 1941 o livro, acabou de ter a Primeira Guerra Mundial, Emmanuel e outros benfeitores estavam vendo essas pessoas assim, os líderes na época, é claro, os que seguem os líderes, só com essa visão da razão, esquecendo o coração, através só da razão contra a tortura o irmão em relação ao outro irmão. Os animais não têm hábitos de crueldade. A crueldade é do nosso, infelizmente, reino, né? Os animais têm o diferente. Mata para a sobrevivência, né? Não é uma matança por orgulho, egoísmo ou vaidade. Tudo bem? Isso aqui? Bacana, né? Bom, podemos ir, então, a 200.
Onde localizar a origem dos desvios da razão humana? Onde localizar? A origem desse desequilíbrio reside na defecção do sacerdócio, nas várias igrejas que se fundaram na concepção do cristianismo, ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados expositores. As seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio no caminho infinito de conquistas da vida. Emmanuel agora deu uma... O Emmanuel é danado, né? Ele está chamando a atenção porque ele está dizendo o seguinte: Eu falei até a religião era para trazer a fé para a razão. E a religião, por interesses de alguns membros dela, ela desvirtuou isso. Isso dificultou o avanço. Já tem muitas pessoas que dizem: eu não quero saber de Jesus porque eu estou vendo os seguidores de Jesus como é que faz. Na realidade, esses seguidores estão dando problema. Só que esses seguidores não são Jesus. São caminhos aí que está perturbado. Você vai seguir Jesus e não os seguidores. Por isso que dá confusão na cabeça deles. Mas isso atrapalha. Por isso que o Espiritismo chega, e ele chega para cada um de nós, é como se ele colocasse uma espada na nossa cabeça. Diz: olha, para você ser espírita, você tem que se conduzir como espírita. Se você não estiver conduzindo como espírita, você é qualquer coisa menos espírita. E para se conduzir como espírita, é ser cristão autêntico. Não é fácil para ninguém. Ele diz: você vai ter que trabalhar isto dentro de você. Por isso que a luta nossa é trabalhar a melhora individual nossa, e essa melhora individual nossa passa pelo trabalho da melhora coletiva. Então nós temos que trabalhar nossa melhora individual e a melhora coletiva do outro, porque se não fizer isso, não vai melhorar se não ajudar o outro a melhorar. Então é um trabalho continuado até ele ficar. Se ele quer melhora só dele, se ele está pensando em ficar rico com o processo religioso, ele está equivocado. Não é para isso. Jesus deu exemplo. Jesus não tinha nenhum onde botar um travesseiro na cabeça. Ele não tinha nenhuma pedra para descansar a cabeça. Como é que o sujeito está? Não é que está defendendo a pobreza, mas ele não pode querer usar isso para a riqueza dele ou para poder. Jesus não procurou poder. O camarada chega aqui, entra na religião porque ele quer ser deputado, quer ser prefeito, quer ser governador, para ele ter cuidado com isto. Agora, como reverter esse quadro de uma forma não individual, mas institucional? Será que isso vai... Institucional só com correr de muito tempo para isso virar, porque o homem é muito fácil de se atrapalhar. Vê um exemplo, por exemplo, nossa Constituição de um país é uma coisa bela, é um salto. A justiça existe aqui, existe a justiça ideal. A Constituição vai levando nessa direção. Mas olha a Constituição nossa. Daqui foi o Congresso que fez. Olha os nossos ministros do Supremo, que é para interpretar a Constituição. Olha o cara criando as teses, que é a tese que não foi criada aqui, vem de fora, que o cara pode interpretar a Constituição. Cada ministro pode interpretar. Então, nós passamos a ter 12 Constituições. Uma Constituição que é a verdadeira e 12 porque cada ministro tem uma Constituição na cabeça dele, porque ele pode interpretar. Isso é coisa do homem. Você vê que o homem é fácil. Não é para interpretar, mas já cria a tese que pode interpretar. Não estou dizendo que está errado, é uma tese. Só que eu acho que a tese está equivocada. Aí o cara diz: não, se você for criar, você corre o risco de errar. Se for um congresso inteiro criando o artigo, a chance de errar é menor. Você entende? Mas é assim, coisa do homem. Não estou dizendo isso na Constituição, é em tudo. Em tudo você vai ver que é assim. O camarada do jeito ele vai interpretando até chegar um dia que ele vai compreender isso. Porque a Constituição de Deus é eterna, não está mudando, não tem interpretação.
Até o homem que vai criando. Porque Ela é eu eterna. estava pensando assim, vamos imaginar, lógico, a gente vai falar quem tem mais poder no mundo, que é a Igreja Apostólica Romana, né? Católica Romana. Se tivesse uma atitude como Francisco de Assis, né? E lá o Papa falar, pessoal, agora vamos começar a ajudar realmente quem precisa ser ajudado, nós temos muitos bens e nós vamos iniciar um processo agora de caridade, de fraternidade. Seria o ideal, né? Para a gente fazer essa mudança, isso poderia ser relatado, né? As atrocidades que foram acontecendo em nome de Deus, né? A gente assume essa postura para poder iniciar um novo processo, pedido de desculpa, de perdão, e como é que eu vou fazer isso? Essa reparação. Agora a igreja vai começar a fazer todos os seus investimentos na caridade, né? Quanto à instituição, eu pensei assim, que tem que ser através de homens que vão ter essa coragem, como o Francisco teve a coragem de assumir uma postura individual, onde ele foi sensibilizando outros, né? E tratado como louco, né? Ninguém colocava fé nele. E hoje, se falasse para fazer isso, você sabe que causaria uma revolta muito grande dentro da Igreja Católica, porque são homens que estão acostumados com a mordomia, né? Com o prazer ali de ter todos aos seus pés. Na verdade, às vezes não é nem tanto dinheiro, mas é o poder que os cargos trazem, né? A pessoa fica vislumbrada pelo poder. A exemplo aí de médiums aí que a gente vê que se perde no caminho aí, porque acabam sendo idolatrados, psicografa o primeiro livro, o segundo, o terceiro, começa a ficar sendo requisitado, realmente tem dons mediúnicos, mas aí começa a usar esses dons mediúnicos de uma forma para oferir lucros, crédito e poder, fama. E aí, sabe que aí nesse momento abriu uma brechinha para que a espiritualidade ali acaba atrapalhando ainda mais ele, né? É que a gente tem aquela sensação, né? Puxa, vai entrar esse novo Papa aí, agora Francisco, pô, eu acho que agora vai, né? Mas não é tão simples assim, né? Mas ele não deixa de não dar uma qualidade. Por exemplo, esse Papa tem qualidade boa. Ele pensa, eu acredito que ele pensa em ajudar o próximo, pensa em fazer uma série de coisas. Certo. Ele é caridoso. Pensa em defender a mulher que foi abusada na igreja, pensa em defender o homossexual que foi abusado, os negros que foi abusado. Só que corre o risco de colocar os direitos humanos como ponto mais alto. E aí, atrapalhado, o ponto mais alto é o Cristo lá, não é ele. Então, ele tem que entender isso. E isso daí corre o risco, como todos nós conhecemos. O que é que o Espiritismo diz para nós? Assim, diz, olha, os espíritos que vão melhorando no mundo espiritual são aqueles que mais ajudam. Então, ajudar o próximo é um dos caminhos de você ter força. Quanto mais você ajudar de verdade, mais porque quando você quiser ajudar alguém, você tem muitas pessoas para te ajudar. Aí o Espiritismo diz, agora aqui no nosso meio tem que ser a mesma coisa. Então por isso que a Casa Espírita diz assim, Kardec muito feliz quando usa a frase fora da caridade na salvação. Então você pega um centro espírita bem simples, vou botar uma casinha bem simples. Numa casinha simples tem alguém dando passo, pensando em ajudar, reunião de desobsessão, pensando em ajudar, reunião de estudo, pensando em aprender, reunião, às vezes, de vibração, pensando em ajudar, fazendo enxovalzinhos de criança para ajudar, distribuindo cesta básica, nem que seja pouquinho, está ajudando, dando uma sopinha, um café, ou às vezes ajudando numa creche, numa casa. Então ele vai jogando, o cara diz, vai na direção do próximo, que quanto mais você for na direção do próximo, mais força você vai ter. Mas só vai ter se fizer isso com o coração mesmo, sem ter outro interesse. Então ele vai jogando o indivíduo na direção do cristianismo. O espiritismo, ele dá um nó em cada candidato espírita, que ele vai virar cristão querendo ou não querendo. É uma coisa muito interessante isso. Não é? Vamos lá, então, 201. No quadro dos valores racionais, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito, a integração ciência e filosofia. Ambas se completam no campo das atividades do mundo, como dois grandes rios que, servindo a regiões diversas na esfera da produção indispensável à manutenção da vida,
se reúnem em determinado ponto do caminho para desaguarem juntos no mesmo oceano que é o da sabedoria. Tá bom? Então a ciência, a filosofia vem no aspecto aí motivado pela razão. E aí o que ele está convidando é que vai a algo mais abrangente, que são os sentimentos, que é o que mais a gente demora. Porque no Livro dos Espíritos está lá. Quem que desenvolve primeiro? A moral ou a intelectual? Primeiro o progresso intelectual, para que através do seu livre-arbítrio você desenvolva virtudes e vá para o âmbito da moral. Então a gente está sempre convidado, no nosso nível evolutivo, a não só olhar o lado da razão, olhar também o lado das emoções. E agora que está se debruçando, agora que na educação está preocupado com os lados dos sentimentos para os adolescentes. Na minha época de escola, não tinha nada, nenhuma disciplina falando sobre mansidão, humildade, resignação, a importância de você, às vezes, se preocupar com o outro, né? Então, aos psicólogos entrando nas escolas para ajudar as crianças e os jovens. Há um avanço. Então, isso é uma demonstração, então, que só o racionalismo, se ficar só no racionalismo aí, ele vai gerar essas dificuldades que se apresentam aí no jovem, no adolescente, né? Que aí vai despertar nele esses problemas psíquicos que mexe muito com os sentimentos, né? A solidão, o medo, a angústia e assim por... Então você vê como uma coisa leva a outra, né? Então é como se agora vamos despertar, vamos chamar atenção, vai ter que chamar atenção para o pessoal para poder... O que é importante realmente é trabalhar esses sentimentos, né? Porque você vê com a frase que ele usa, 2 rios aí, a filosofia e a ciência. São rios. Aí tem camarada da filosofia que quer esse rio, ele ir sozinho. O cara diz, esses 2 rios vai ter que cair no rio maior. Por exemplo, igual o Amazonas. O Amazonas é grande, mas tem muitos rios que alimentam ele. E esse novo rio que cai, que agora a parte religiosa vai unir esses 2 rios, a filosofia com a ciência, para cair no mar chamado Jesus. Ainda tem que entender isso. A filosofia vai ter que unir com a religião, porque o Espiritismo faz isto, mas ele não coloca o Espiritismo como o ponto maior. Ele diz, vai cair no mar chamado Jesus. E esse mar chamado Jesus aponta na direção de Deus. Ele ainda não está dizendo que ele é o principal. Ele está dizendo que o principal é Deus. Então o camarada tem que ter cuidado. Olha, vamos cair nesse rio, mas esse rio tem que ir para esse mar. Aí o cara com a filosofia, ele quer que a filosofia dele seja sozinha. Aí o cara vem, cria uma filosofia materialista e quer explicar tudo no mundo pelo materialismo, inclusive melhor. O cara diz, você não está caindo no rio, nem está caindo no mar. Você está querendo criar um rio novo para você e um mar novo. Cuidado. É por aí. Vamos ver se a gente consegue ler. Faltam 2 aqui. 202. Quer falar, Wilson? Tudo bem? No problema da investigação, há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? Há limites, né? Esses limites existem, não só para a aplicação, como também para a observação. Limites esses que são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária, atendendo à conveniência e ao estado de progresso moral das criaturas. É por esse motivo que os limites das aplicações e das análises chamadas positivas sempre acompanham e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra. Então, é interessante, ele vai falando para nós sobre esses limites. A gente vai vendo que conforme a população, né, a humanidade vai evoluindo, vai aprendendo, vão chegando os novos conhecimentos, vão se descortinando coisas que estavam obscurecidas, mas de acordo com a evolução. Então, a humanidade, conforme vai se capacitando, a espiritualidade ela vai dando um auxílio, vai colocando espíritos encarnados para que tragam novas informações, cientistas que vêm fazer descobertas, pessoas na arte que trazem novas culturas, novas formas de ver a cultura. Então ele fala, nada fica largado ao léu como a gente acha. Então é tudo inspirado pela espiritualidade. E no livro A Caminho da Luz ele fala que todo esse desenvolvimento, toda essa preparação do planeta Terra, na sua constituição, na sua gênese, ele fala, os grandes arquitetos, os engenheiros siderais que trabalharam com Cristo,
eles já deixaram tudo como se fosse pré-moldado, tudo num gabarito, tudo pronto, para que conforme fosse evoluindo o planeta, fosse evoluindo os indivíduos que aqui habitam, cada vez que a gente fosse se capacitando e que essa metamorfose de corpos, essa chegada de novos conhecimentos fosse já possível, já seria trazida. Então está tudo pronto nas matrizes. Conforme a gente vai se capacitando, isso daí vai chegando. Porque muita gente fala, eu queria tanto ser instrumento disso, por que Deus não me escolhe, né? Por que Deus não me capacita? Mas é o contrário, né? Deus escolhe aquele que vai atrás, aquele que corre. Então a gente precisa correr atrás para ser bons instrumentos para ajudar nessa evolução aí, inspirada pela espiritualidade. Isso é uma coisa infinita, né? É infinito e o homem vai descobrindo, né, Caetano? Constantemente ele está descobrindo coisa nova. Por exemplo, ontem um colega meu lá da Bahia mandou um trabalho de um alemão que lançou agora sobre negócio de gene, uma informação que ele traz do DNA, ele dizendo o seguinte, que ele funciona igual aos cristais, ele vai ter ressonância. E esse cientista está dizendo que esse DNA, lá na genética, ele funciona quase como buraco de minhoca. Ele fecha para receber as informações. Então ele mostra que todo tipo de pensamento pode alterar o gene. Então vai bater o que as pessoas vêm dizendo há muito tempo. Olha, o pensamento positivo é importante para você. Mostrando agora, o cara faz umas experiências, um tubo, joga o DNA, joga raio laser, a luz alterando, até mesmo quando tira a luz, ele fica refletindo, o DNA refletindo a luz, lá já sem a luz. Ou seja, ele absorveu a luz. Então tudo que você está dando, é uma informação nova, tá? Agora no alemão ainda não tem aqui em português, o cara lançou o trabalho agora, ele dizendo, é uma surpresa para o cara, ele absorve. Então aquela história que o pensamento positivo vai alterar, pode alterar até mesmo o karma, como o pensamento negativo pode alterar. E isso apenas os caras de ciência já começa a dizer isto, e eu acho que ainda está no início, ainda vem mais coisa lá para frente. Porque, assim, pensando de uma forma maior, essa questão da evolução, quantos planetas estão numa condição igual da Terra, estão em condições inferiores, condições superiores, estão numa espiritualidade maior, sabe? Todos esses processos que a gente está passando, e sabe que vai passar. Mas eu estava pensando assim, eu acho que a pessoa, vamos supor Jesus, né, que dirige esse sistema solar. Para ele dirigir esse sistema, ele deve ter feito algum estágio aí em outros sistemas, né? Não é verdade? Deve ter feito estágios, isso, aquilo, equipe, tudo para poder iniciar esse processo. Então a coisa é tão assim, a gente não tem ideia, né? Porque porque se é o perfeito aí, é pura bilhões de anos, meu Deus do céu, a gente está mais com tanta matéria ainda, né? Então aí na base do racionalismo, ainda nem começamos a despertar as coisas do espírito, né? Nós só estamos vendo a coisa da matéria, né? Percebendo só, mas é assim, né? Bom, vamos lá então, para fechar essa, tá bom? Como apreciar os racionalistas que se orgulham de suas realizações terrestres, nas quais pretendem encontrar valores finais e definitivos? É o que está se comentando, né? Quase sempre, os que se orgulham de alguma coisa caem no egoísmo isolacionista que os separa do plano universal. Mas os que amam o seu esforço nas realizações alheias ou a continuidade sagrada das obras dos outros, na sua atividade própria, jamais conservam pretensões descabidas e nunca restringem sua esfera de evolução, porquanto as energias profundas da espiritualidade lhes santificam os esforços sinceros, conduzindo-os aos sagrados, aos grandes feitos, por meio dos elevados caminhos da inspiração. Então tem sempre abertos aí a receber as inspirações, ele fala aí no final, mas mais do que isso, às vezes a gente conversa com pessoas e fala, eu já sei tudo, eu não tenho mais o que estudar, o que eu precisava saber eu já sei.
Daí a gente vê a importância do estudo em grupo, do diálogo, porque eu tenho uma percepção, uma visão de um tema, o D'Alessandro tem outro, o Zé Nilson tem outro, e a gente dialogando, a gente vai ampliando nossos horizontes, né, vai se capacitando e vai estando aberto às inspirações do plano espiritual para suscitar em nós questionamentos filosóficos, para que a gente associe junto com o rio da ciência, com o rio da religião, para chegar aí no entendimento do que Jesus deixou para nós, né? Isso, Caetano, você vê isso bem claro aqui, o Espiritismo mostra muito bem. O sujeito começa a se inteirar, gostar de física, e ele pensando na física de uma forma nobre. O que é que o mundo espiritual faz? Pega esse camarada, de noite, leva para encontrar físicos. Faz isso, aqueles físicos às vezes descem para vir conversar com ele, porque ele está aberto para isso. Mas um grande artista também acontece isso. Um grande trabalho de serviço social, se ele faz com amor, vai acontecer. Um grande religioso, vai acontecer isso. O André conta no livro O Mundo Maior, eles pegam 2.000 pessoas, só que 1.200 eram encarnados, que estava se interessando por esse lado espiritualistas, mais variados possível. E vem 800 que é desencarnado. Vem um chefe lá, o Eusébio, para dar uma instrução para eles, para ajudar eles a compreenderem e para pôr em prática aqui. Ou seja, quando a pessoa começa a se interessar, vem o mundo espiritual para ajuda. Por isso que ele disse, precisa ir. O cara começa a se interessar por química, pensando nessa química espiritual, vem gente para ajudar. Um cientista vem para ajudar, mas em todas as áreas vem. Agora, o camarada começa a se interessar em droga, como é que eu vendo, como é que eu vou fazer um grande quartel, como é que eu posso espalhar isso para o mundo todo. Também vem ajuda, só que ajuda da turma das trevas. Vem ajuda também. O que você quiser, vem ajuda. Trocou a turma só. Agora a escolha de cada um. Legal. Vamos encerrar então? Então, agradeço ao Wilson, José Nilson, Caetano e a você que em casa emitiu bons pensamentos e, por favor, deixou registrado vossas observações. Nunca se esqueça que esse estudo não cancela ou anula o outro estudo. Toda quarta-feira, presencialmente, na Rua Silva Jardim, número 1, tem um estudo da obra O Consolador, claro, em outras questões. Então, o virtual não cancela o virtual. Então, agradeço a todos e, com a permissão divina, até há 15 dias. Até lá. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.